E o negócio é o seguinte, vamos trazer personagens do lado do Cruzeiro, que tem coisa pra gente conversar ainda. Daqui a pouquinho o Simões volta aqui à discussão. Tite, não sei, hein? Não sei se o torcedor do Cruzeiro, mesmo com resultado, sem resultado, vai manter paciência com o Tite. Sempre tá pensando algum probleminha aqui ou ali pra falar. Mas o Tite falou depois do jogo dessa história do planejamento, /resultado e a importância de vencer o RT jogando em Patos, né? Vamos trazer o Tite. A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões e nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas essas dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade, a equipe, para consolidar essa classificação. Esse é o Tite, nessa primeira história do planejamento do começo de ano, como o Cruzeiro se preparou e no fim das contas terminou com a melhor campanha. E tem um outro assunto que foi abordado pelo Tite, que foi a história da tentativa de equilíbrio com reforço no meio campo. Vamos trazer o cenário descrito pelo Tite e daqui a pouquinho a gente traz uma discussão importante também justamente quanto a esse planejamento do Cruzeiro. Fala, Tite. Para os 2 meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito a gente tentou e procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas claras, né? Fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Aí o Tite, nessa história do time do fim de semana, o Rafa Silveira, o Cruzeiro, assim, nós vamos já abordar a história do meio campo do Cruzeiro também, vamos esperar o Simões voltar para a gente daqui a pouquinho trazer esse levantamento, essa arte sobre o setor de meio campo do Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro para o fim de semana, ele teve como principais mudanças no comparativo com o time que começou jogando a principal parte aí os principais jogos da temporada, né? Naquele esquema considerado o principal do Cruzeiro. Teve a presença do Vidalba na zaga. Isso. Vamos falar de Vidalba também daqui a pouquinho, trazer a fala do Vidalba, porque eu acho que é um cara muito importante de trazer para a discussão, né? No setor de meio campo, ele mexe nos 2 caras tidos como volantes. Ele jogou com o Lucas Silva e com o Matheus Henrique. Matheus acabou expulso por 2 amarelos, né? E aí, mais adiante, Gerson, Matheus, Arroio e Caio Jorge. Com o William na direita dessa vez, sem ser o Fagner, o lateral da direita. Como é que você encara, Rafa, essa construção de time ideal do Cruzeiro nesse primeiro momento, de muitas contestações e que ainda assim, ainda que com problemas, terminou essa etapa classificatória do estadual com a principal campanha em pontuação? Assim, Ciro, falando dessa partida específica da URT, eu gostei muito dessa questão do Gerson, o Tite falando a respeito dele jogando ali pelo lado esquerdo. O Gerson também joga ali. Ele joga como esse meia ali pelo lado esquerdo. E aí, com ele consegue ter essa parceria mais próximo do Matheus Pereira e tendo o Kaique como essa válvula de escape para descer pelo lado esquerdo. E o Kaique tem muito potencial para fazer esse ataque ao espaço e na linha de fundo. Às vezes eu acho que ele peca um pouco nessa tomada de decisão ali, né, quando ele chega na linha de fundo, sobre se ele passa ou então faz o cruzamento, mas gosto muito dessa possibilidade de você poder armar o Cruzeiro justamente tendo o Gerson e Matheus Pereira mais próximos ali. Eu acho que o Gerson na ponta direita também é uma boa alternativa, só que ao mesmo tempo você não tem um lateral com tanta característica quando você não tem o Cauã, que é o lateral direito, o Cauã Moraes. É porque eu sempre confundo ele com o Cauã Prates. É, o Moraes da direita e o Prates da esquerda. Exatamente, é o Moraes. É. O Cauã Moraes tem mais essa característica de ir ao fundo. O William e o Fagner, eu sinto que os dois são um pouco mais presos. E o William até foi bem nesse jogo contra o RT também, deu assistência e tudo. Mas, é assim, de verdade, gostei dessa formatação do Tite pensando no jogo. Matheus Henrique é um cara também que eu gosto muito. Eu acho que é um jogador que dá uma ótima dinâmica nesse meio campo. E, assim, de verdade, até dependendo da circunstância, eu prefiro ele ali, um segundo homem de meio campo, do que até o Gerson, de verdade. Gosto do Matheus Henrique por conta dele ser um cara mais de toca, passa. O Gerson é um cara que mais pisa na bola, organiza. Gosto mais do Matheus Henrique nessa função de segundo homem ali no meio campo. Mas, assim, nada também impede do Gerson jogar ali também, porque o Gerson, assim, pode jogar nas 4 do meio campo,
4 posições ali, pela direita, pela esquerda, como meia centralizado, como ele estreou no Cruzeiro, ou até como segundo homem e até de primeiro volante. Lucas Silva também fez um bom jogo, gosto bastante. O que me deixa animado para esse elenco do Cruzeiro é justamente isso, é ter essas possibilidades. Eu acho que o mais importante de tudo é você abrir possibilidades para você formatar o time de acordo com o que você tem, que você vai encarar pela frente. E aí, vindo um pouquinho para trás, que segurança traz o Vidalba para a zaga do Cruzeiro? A gente vai até chamar sonora, eu estou antecipando aqui, mas assim, o Vidalba a gente discutiu aqui, acho que há uns 3, 4 programas atrás, sobre a questão da titularidade do Jonathan Jesus. E na época eu até falei, o Jonathan Jesus eu acho que vai ter sequência aí como titular e acho difícil o Vidalba. Eu estava errado, porque assim, o que mostrou o Jonathan Jesus e o que mostrou também o João Marcelo, de verdade, não chega a o que o Vidalba está entregando. E olha que o Vidalba ficou um tempo afastado e chegou jogando bem, dando uma qualidade à saída de bola do Cruzeiro que os outros 2 zagueiros não conseguiram entregar e Calma, de novo, vamos lá, vai, conta até 3. Combatividade. Isso. Saiu. Desculpa. Fala devagar, igual o Tite. Combatividade. Isso. Mas assim, é um zagueiro que é justamente isso. E aí ele proporciona ao Fabrício Bruno ter essa questão de ser esse zagueiro da cobertura. E os dois casam muito bem, porque o Fabrício Bruno é o cara que vai dar o tiro longo para poder fazer essa cobertura e o Vidalba é o cara que chega pegando e protegendo ali a área. Então assim, como é bom ver o Vidalba de volta aí nesse time do Cruzeiro, viu, Cirilo? Não tenho dúvida quanto a isso. A gente vai trazer o Vidalba já, mas não tenho dúvida que o Cruzeiro precisa do Vidalba entre os titulares, né? O João Marcelo no auge dele, no principal momento, um grande zagueiro. Ótimo. Mas ainda não é o João Marcelo, né? Depois da lesão não foi o mesmo João Marcelo. Acho, assim, não sei se eu vou dizer que é normal, mas não conseguiu voltar ainda. É aceitável. Né? Aceitável ele passar por essa oscilação, principalmente porque assim, ele ficou quase um ano sem botar o pé na bola. Assim, o Fabrício Bruno esse ano ainda não joga como o Fabrício Bruno do ano passado. É outro ponto também. Nos momentos que teve de titularidade no começo de ano, o Jonathan Jesus jogou enquanto esteve disponível, inclusive. Jogou todos os jogos em sequência. Mas não está no nível do Vidalba. Não está. Ele foi muito mal nos jogos contra o Atlético e contra o Botafogo. Nos principais jogos ali, Ele foi muito mal, assim, tomando decisão errada, demorando demais a agir, porque o zagueiro ele tem que tomar decisão rápida. Ele não pode pensar 2 vezes, se eu vou dar o bote ou não. Isso aí é o milésimo de segundo que o atacante passa por você, como aconteceu no Atlético, no jogo, no Clássico, e no Botafogo também, naquele gol que o Danilo entra na grande área. O Jonathan Jesus pecou justamente nessa tomada de decisão. Eu sinto que o Jonathan Jesus ainda está um pouco inseguro, que é normal também, porque ele é jovem. A questão do defensor, ele tem o tempo de maturação um pouco maior em relação ao cara que joga numa linha mais à frente. Então, assim, é compreensível. Não estou falando que o Jonathan Jesus é ruim. Gosto dele. Inclusive, eu defendi aqui. Mas a gente tem que voltar atrás e realmente admitir. O Vidalba, hoje, é o titular do Cruzeiro. Pelo lado esquerdo. Não tenho qualquer dúvida que o Lucas Vidalba é o zagueiro preparado para ser o titular do Cruzeiro. E fisicamente parece que está pronto, parece que se preparou bem, fez um período importante de recuperação e está pronto para voltar à titularidade. É Fabrício Bruno e Vidalba, a zaga do Cruzeiro para esse momento, sem dúvida alguma. Inclusive, vamos trazer o Vidalba aqui para nossa discussão, porque ele foi questionado aí no último fim de semana justamente sobre o período de recuperação que ele teve, né? Passou parte desse período na Argentina, pediu para fazer esse tratamento de uma maneira diferente. Até citou o caso da família, né, do filho dele, que não mora em Belo Horizonte. Vamos trazer o Vidalba justamente sobre essa história desse período de recuperação dele, porque para mim é um cara muito importante para essa segurança defensiva do Cruzeiro, e ele falou dessas dificuldades aí do período de recuperação. Fala aí, Vidalba. Antes de ir embora, o que eu pedi era tentar fazer a recuperação o mais rápido possível lá na Argentina para ganhar um pouco de tempo e estar com minha família. Levei todos os trabalhos que a gente tinha para fazer. Também conversamos com o pessoal da Fisio da Argentina, que o ano passado também aconteceu quando eu tive uma pequena lesão no posterior. Então, em conjunto a gente trabalhou e isso me ajudou tanto
para poder estar más tiempo con mi familia y también al mismo tiempo irme recuperando. Tuve muchos momentos donde fui a la academia con mi filho, él me acompañó también, entonces eso me ayudó a ganar las dos cosas, tanto a recuperación y ganar esa sensación de ficar con mi filho y acordar y estar con él. Entonces ellos me ayudaron mucho, me mandaban mensajes toda hora, me preguntaban si fiz esto, si fiz aquello, si incomodó, si no incomodó. Y la verdad es que cuando llegué el primer día ya llegué andando normal, llegué sin dolor. Lo único que comenzamos a liberar fue que ainda sentía dor cuando el tornozelo abría para fora, cuando recibía un chute para fora y el tornozelo viraba para fora y era el único donde sentía ainda dor. Mas estoy muy feliz por retornar en un tiempo menor que o que estava diagnosticado. O Vidalba falou também sobre os desafios para essa temporada, né? Qual que é o principal desafio, o que ele almeja, qual o foco para essa temporada coletiva e individualmente, Vidalba? Eu, particularmente, sempre tenho um desejo de melhorar a campanha do ano passado. A gente fez um grande trabalho em 2025 e ficou nas portas de uma grande possibilidade, tanto como foi na Copa do Brasil. Agora temos que fazer o foco em conseguir voltar a pontuar no Brasileiro, que para mim é o torneio dos mais importantes, porque é esse que te mantém na Série A. Ver esta fase que agora é semifinal no torneio mineiro e tentar também dar uma alegria para o torcedor do clube, que também merece e vem nos acompanhando o tempo todo. Então esperemos seguir trabalhando, seguir entregando o máximo e, quem disse, Deus quiser, conseguir entregar um bom presente para eles. Aí o Vidalba, ô Simões, pra você, Vidalba e Fabrício Bruno, é a dupla de zaga óbvia do Cruzeiro pra temporada ou não, Alexandre Simões? Cirilo, eu acredito que sim, né? Pelo desempenho, né? Eu já coloquei várias vezes minha posição. Eu não vejo futebol com um zagueiro tão baixo, embora o Vidalba tenha uma ótima saída de bola, uma ótima recuperação, um ótimo posicionamento. Não é só isso, mas o jogo aéreo é muito importante. Então, eu acho que se for jogar com 3 zagueiros, o Vidalba como lateral esquerdo, eu testaria ele como primeiro volante, até porque ele era jogador de meio de campo, né? Sim. Você sabe disso, né? O começo da carreira dele do Argentino Júnior, ele era aquele jogador que jogava aberto, porque na Argentina é muito comum jogar com um losango no meio campo, você tem um primeiro volante, 2 caras abertos e um enganche. Ele era esse cara aberto pelo lado esquerdo. Isso, então assim, é uma função também que ele tem... Até por isso ele tem uma saída de bola tão boa, uma boa técnica, uma técnica apurada, tem um posicionamento. O jogador argentino, ele é muito tático, né? Sim. Geralmente ele é muito tático, ele tem uma noção tática muito maior que o brasileiro. Então isso é um ponto a favor deles. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, pelo momento do João Marcelo, a dupla de zaga do Cruzeiro é o Fabrício Bruno e o Vidalba. O meu temor é você encarar uma Libertadores com isso. O Cássio tem muita dificuldade na bola aérea, muita. O gol da URT mesmo provou isso, né? O gol da URT lá em Patos de Minas no sábado, ele não sabia se ele ficava no gol, se ele ia na bola. No final das coisas, ele não fez nenhum nem outro e o cara fez o gol, né? E ele tem muita dificuldade. O gol do Corinthians lá em Itaquera, e são vários e vários lances, e a maioria nem se transforma em gol, né? Mas ele tem muita dificuldade de sair do gol. E agora é mais forte ainda. Então eu tenho essa preocupação. Eu acho bola aérea muito importante no futebol, tanto a defensiva quanto a ofensiva, até porque o torcedor do Cruzeiro ainda tem na memória, por exemplo, o time bicampeão brasileiro de 13 e 14, e talvez a maior arma daquele time fosse exatamente a jogada aérea, né? Tinha lá eles chamavam de cabeça de míssil, não era? O Bruno Rodrigo e o Dedé, exatamente. Milton. No segundo ano teve Marcelo Moreno, o Ricardo Goulart também. Léo também. Léo, quando jogava, que era o reserva. Exato. Ricardo Goulart também tinha um jogo aéreo muito forte, o próprio Borges. Então, quer dizer, o Cruzeiro ganhou vários e vários jogos naquela campanha, jogos às vezes difíceis, jogos enjoados, que o Cruzeiro ia lá e resolvia na jogada aérea ofensiva, com gol do Dedé, do Bruno Rodrigo, do Nilton. Então, eu tenho essa visão de futebol. Respeito quem pensa diferente, até porque o futebol permite várias visões, várias análises, né? Mas, de toda forma,
O Vidalba é um cara extremamente profissional, extremamente positivo, mas eu tenho essa restrição. Eu, particularmente, na minha maneira de ver futebol, além de gostar de volante, eu não gosto de zagueiro baixo. Simões só para altinhos. Exatamente. E ainda sobre o Vidalba, ele também exerce um papel de liderança importante nesse elenco do Cruzeiro também. Acho que esse fora de campo também ele é importantíssimo aí para ajudar nessa composição de elenco do Cruzeiro. Além de ser um cara que ajuda demais dentro de campo, é um cara muito solícito também fora dele. Então, é um cara que realmente sabe o que é o Cruzeiro. Eu gosto bastante do Vidalba, de verdade. Gosto bastante. Meio-campistas, tem uma discussão boa também, tem uma arte aí pra gente dizer dessa disputa do meio-campo do Cruzeiro, que me parece que tem 3 nomes certos pra jogar. Ninguém tem dúvida que Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira são titulares do Cruzeiro. Alguém tem? Não. Nenhuma. Então tá sobrando uma, porque aparentemente, adiante, é o Caio Jorge e o Arroio. Ou é o Caio Jorge e o Wanderson. É o Caio Jorge com alguém. Mas esse setor de meio campo, há uma dúvida. E nós colocamos ali 3 nomes. Lucas Silva, Christian e Matheus Henrique. O Lucas Silva tem 6 jogos nessa temporada, são 4 como titular. Deu 2 assistências. O Christian tem 9 jogos esse ano, 6 como titular, marcou 2 gols, se eu não me engano, no mesmo jogo, né? Contra o Uberlândia, não foi? Isso, 5-0 do Uberlândia. E o Matheus Henrique fez 7 jogos, 2 como titular. Agora, o primeiro o Christian tem uma assistência, né? O gol do Caio Jorge foi assistência dele, não foi? Contra o América? É verdade. Teve desvio na bola ou não? Não, né? Não. Eu acho que ele o Arroio pra cruza, dentro, ele cabeceia pra dentro e o Caio Jorge faz o gol. Então, perfeito. Então, estão aí. São 3 caras brigando por uma vaga nesse setor de meio campo do Cruzeiro. Primeiro, como é que vocês enxergam essa briga? Vocês acham que realmente são só os 3? Ou tá faltando alguém nessa discussão aí, hein? O preferido do Tite é claramente o Matheus Henrique. É porque ele levou o jogador pra seleção e tecnicamente é o melhor dos 3, né? Não dá pra discutir. Já não joga fim de semana que vem de novo, né? Isso, tá suspenso. Mas o Matheus Henrique ainda não jogou em 2026 no nível que a gente sabe que ele tem e que ele já mostrou no próprio Cruzeiro. Né, em 2024, quando ele chegou, e nos melhores momentos de 2025. Só que eu, Cirilo, pela qualidade desses jogadores, tá? Pela qualidade dos jogadores de meio de campo que o Cruzeiro tem, eu não teria a menor dificuldade em armar um time com Lucas Romero, que é titular absoluto, Matheus Henrique ou Lucas Silva, vai depender do momento, Christian, Gerson, Caio Jorge e Matheus Pereira. Eu não teria a menor dificuldade. O meio campo? Não encheria o meio de campo. Cara, adora um volante, né, o amigo? Olha né? só. Impressionante. O Gerson... Tá doido. O Gerson é craque de bola. Sim. O Matheus Pereira é craque de bola. O Caio Jorge é craque de bola. O Matheus Henrique é muito... O Matheus Henrique eu acho que tem potencial para craque de bola, né? O Christian é um cara que tem muita facilidade de entrar na área, de fazer gol, de dar assistência, de jogar pelo lado do campo. O Cruzeiro não tem jogadores de lado no nível desses. Não tem. Não tem. Com a regularidade, com a participação, você forma um time. O Matheus Pereira é um cara extremamente intenso, né? Intenso. E que cria espaço, que cria possibilidade. O Gerson cria, o Christian cria. Então, quer dizer, eu não teria nenhuma dificuldade em armar um Cruzeiro assim. Eu acho que pode ser até um teste, principalmente se você for pensar em jogos mais cascudos, jogos mais difíceis, como o Cruzeiro vai encarar, por exemplo, aí no início de março, vai jogar com o Flamengo no Maracanã. Pô, você bota um time desse, você tem controle de bola, você tem qualidade, você tem saída rápida, porque o Matheus Pereira é rápido, porque o Caio Jorge é rápido, eu acho que falta um pouquinho de velocidade no time, né? Não acho, o Caio Jorge é muito veloz e o Matheus Pereira é veloz. E aí você vai precisar muito também dos laterais também. Aí tem a questão da característica dos laterais, principalmente do lado direito, quem que ele vai escolher. Não dá pra ser com o Fagner. Então, aí esse é o ponto. É assim, mas gosto até dessa escalação. Eu acho que é um bom ponto para jogos grandes ou jogos fora de casa, principalmente pensando em Libertadores. Não acho que seja uma ideia ruim, não, de verdade. Concordo muito com o Simões. Mas, assim, pensando ali, de verdade, acho que o Matheus Henrique, para mim, entraria nesse time aí, como esse segundo homem de meio campo. E eu encaixaria o Gerson em algum dos lados. E junto com esse meia ponta, que hoje está jogando um Arroio, né?
poderia ser o Sinisterra, mas o Sinisterra não consegue jogar. É impressionante. Não vai poder ser não, tá? É impressionante, assim. Nada me faz acreditar que vai poder ser. E o Sinisterra, assim, pra mim, desses caras que jogam pelo lado do campo, é o melhor jogador tecnicamente. Só que é um cara que não dá pra confiar nele, infelizmente, por conta da parte física. Mas eu encaixaria o Matheus Henrique nesse time por conta da dinâmica dele. É um jogador muito diferente, é um jogador que carimba todas as bolas ali no meio campo e é um cara que, perto do Gerson e perto do Matheus Pereira, aí é controle de bola, meu amigo, que eu vou te falar, é difícil tirar, viu? Difícil tirar essa bola aí do Cruzeiro se esse time encaixasse no meio campo ali com esses 3 jogadores e você tendo ali o Lucas Romero, que pra mim é brincadeira o que ele joga. Nesse início de temporada, pra mim, ele tá jogando demais. É um cara que toma conta ali do meio campo nessa questão da marcação e também de sair jogando, porque contra o Mirassol, ele dá um passe também pro gol, né, do Wanderson. E ainda também é um cara que também ajuda muito nessa pressão quando o time não tem a bola. Ele salta bastante aí a pressão para tentar recuperar. Então é um cara que eu gosto bastante. Eu encaixaria o Matheus Henrique nesse time aí, de verdade, viu, Ciril? Eu acho que nessa discussão que vocês estão tendo aí, se joga com um volante a mais, um meia a mais, um atacante a menos, eu acho que o ideal seria o Cruzeiro ter um atacante ali mesmo, cara. Né? Confiável, assim, esse é o grande ponto. Não tem ainda esse cara confiável. Esse é o ponto. Vamos ver se o Arroio vai conseguir, né, nessa temporada, se tornar um jogador mais decisivo. Bruno Rodrigues? Não. Mas então, não dá, né? não sei. Inclusive, essa informação que eu ia trazer. Bruno Rodrigues vai chegar hoje a Belo Horizonte. É a expectativa que ele chegue. E aí, eventualmente, vamos trazer, se ele falar, né, as palavras na nossa programação mais adiante. Ele já não esteve na lista de relacionados da equipe do Palmeiras para esse último jogo aí, desse fim de semana. Vejamos, né, como o Bruno Rodrigues vai se encaixar em um ataque do Cruzeiro, que neste momento tem muitos lesionados, né? Sinisterra, Chico da Costa, Neiser Vidia Real. Tem mais um. Quem que é o outro? Tá machucado? O outro é o menino, né? O Kaique Kenji. Kaique Kenji. São muitos lesionados nesse momento. Que é o outro também que eu acho que mereceria, se não tivesse essa lesão, é o outro que mereceria ter mais espaço nessa ponta do Cruzeiro, porque é um jogador que eu gosto, assim, e é um cara que joga aberto e que tem a finalização, que é algo raro para esses caras que jogam aberto pelo lado do campo. Enfim, vamos ver se o Bruno Rodrigues vai chegar para jogar nesse time do Cruzeiro, que vem tendo problemas aí ofensivos absolutamente.